origem do nome plantadores de tâmaras, ela foi inspirada num provérbio árabe que diz que quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Ou seja, é um projeto que se faz para gerações futuras. É importante fazer um pequeno relato que lá no interior de São Paulo, há alguns anos, talvez meio século, nós tivemos um senhor chamado Osni, onde é que estás? Osni Serafim, levanta. Osni Serafim é um amigo querido de longa data, né, do interior de São Paulo. E ele tem uma pequena história que o tocou quando ele viu os plantadores de tâmaras. Porque o avô dele, seu João Almeida, correto? Tinha uma pequena propriedade lá no interior de São Paulo e ele plantou tâmaras. E o seu João acabou falecendo e não conseguiu, né, colher essas tâmaras. E nós poderíamos dizer que tem uma foto aqui de um avô com uma criança que simboliza bem isso. Então, o seu João fez o plantio das tamareiras para as futuras gerações. Depois eles venderam esse sítio e, por incrível que pareça, aquelas tamareiras, antes de eles estarem se desfazendo da propriedade, venderam para vários compradores do Brasil, inclusive para Curitiba, num hotel que comprou uma dessas tamareiras, que foi sempre a referência do Osni, cada vez que passava na frente do hotel, que via aquela tamareira, e claro, ela lhe lembrava o avô com essa história tão peculiar. Então essa é a origem dos plantadores de tâmaras, que felizmente tivemos esse exemplo tão cálido. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras porque é uma árvore que leva dezenas de anos para frutificar. Por isso que tem esse pensamento sempre a longo prazo, de pensamento em futuras gerações e em educação especialmente. Então nós temos, para a construção de um ideal, né, temos um ideal aqui nos plantadores de tâmaras, nós utilizamos esses elementos, que é o tempo, a família, a educação e a participação. Sem esses elementos, é impossível que nós possamos avançar e fazermos qualquer tipo de conquista que seja. Na parte do tempo, como há pouco estava falando com algumas pessoas que estavam se aproximando, nós perdemos as referências, essa que é a grande verdade. Nós não sabemos se o que aconteceu foi ontem, o evento foi ontem, foi no mês passado, ou quem sabe até no ano passado, de tão rápido que o tempo tem passado. Eu diria até que os minutos têm subtraído segundos do seu estoque, de tão rápido que o tempo está passando. Então todos aqueles, né, amigos meus de infância, de adolescência, né, totalmente vivendo a época, né, de adolescente, hoje nos encontramos, né, na terceira idade, já todos avós, alguns já se encaminhando para serem bisavós, e essa é a resposta que o tempo nos dá. Nós não podemos deixar de mencionar, né, a célula máter da nossa sociedade, que é a família. Né? Sem uma estrutura de família, dificilmente nós conseguiremos avançar. Né? Se nós não estivermos cercados, né, por aqueles que nós geramos, por aqueles que nos geraram, né, num ambiente de respeito, num ambiente de solidariedade, num ambiente de amor, sem dúvida nenhuma, nós não conseguiremos bater em portas, ou se conseguirmos bater em portas, elas provavelmente não serão abertas. Então, esse é o carinho todo especial que nós temos que ter para com a nossa família. Vou andando rápido porque a palavra que nos interessa aqui é da deputada. Um outro degrau que é fundamental na nossa existência, a parte da educação, né, como está dito, é o celeiro que dá origem ao pensamento crítico com capacidade de buscar soluções e de impactar o nosso redor. Então, somente a educação é que possibilita nós termos essa visão crítica de onde nós estamos para podermos nos posicionar. E temos o fermento dessa receita, que é a participação. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Se nós não estivéssemos exercendo, né, esse sentimento da participação, fatalmente os outros itens, os outros degraus que foram apresentados, eles não fazem sentido, porque o bolo acaba não crescendo, a receita não prospera.
Os plantadores de tâmaras escolheram a educação, naturalmente, como a sua ponta de lança para nos apresentarmos diante da sociedade. Então, nós chamamos de ciclo virtuoso as palestras que nós já promovemos, como a primeira, ela sempre vai fazendo sentido. Nós queremos saber se somos conservadores ou revolucionários. O que tu és? Foi uma ótima palestra proferida pelo professor Mark Caldeira. Depois nós tivemos a história do voto, a cronologia do voto no nosso país e como que as mulheres entraram também nessa cronologia, como é que fizeram parte. Então, o Rodrigo Fernandes foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis e nos deu uma palestra altamente educativa e nos deixou sempre mais cômodos com relação ao nosso pensamento sobre o voto. Nós temos hoje a participação especial da deputada estadual mais votada de Santa Catarina. Eu costumo me referir a ela como a guerreira, a guerrida, a brava, que mantém posições, é inflexível nesse seu pensamento da racionalidade. Então ela tem toda a nossa admiração e nós agradecemos imensamente à deputada a gentileza de estar vindo, né, nos prestigiar, nos dar mais uma camada de verniz em cima da proposta que os plantadores de tâmaras têm para com a nossa sociedade. E se a deputada me permite rapidamente, nós vamos para a nossa próxima palestra, que será no dia 9, com o doutor Rodrigo Saraiva Marinho, um mestre em Direito Constitucional, uma liderança, né, que vai se impondo no nosso país, tão carente de líderes como nós andamos. Essa será no dia 9 de dezembro. E ainda temos nesse ano uma nova liderança realmente política que cresce no nosso país, que é o Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre. Então, será uma palestra no mês de dezembro. A data estamos definindo, esperando pequenos detalhes da agenda dele, mas já está confirmada. E nós teremos a oportunidade de receber e de ouvir o vice-prefeito de Porto Alegre, essa liderança que começa a surgir no nosso país. Eu peço a gentileza, né, de que todos acessem depois o site dos dos plantadores de tâmaras. Pensaram que ia falar fazedores de chuva, né? Não falei. Os plantadores de tâmaras, né, façam a solicitação para a inscrição, né? Nós estamos recebendo novos associados, porque é importante que nós possamos crescer com consistência, com qualidade, para que possamos ter uma vida mais longa, uma vida mais produtiva, uma vida mais próspera. Dessa forma, eu gostaria de convidar a deputada Ana Caroline para assumir a condução dos trabalhos. Espero e peço uma salva de palmas a ela. Deputada, receba essas flores como sinal do nosso carinho, da nossa admiração. E agradecemos imensamente a senhora estar aqui conosco. Podia ser uma caixa de tâmaras, não é? Porque dizem que as tâmaras ajudam a agilizar o parto. Então, eu acho que ele ficou com medo mesmo e não quis mandar as tâmaras. Boa noite, meus amigos. Eu agradeço o carinho com que eu fui recebida pelos organizadores do evento. Fizeram muitos elogios, eu deixei R$50 com eles ali na entrada. Mas o mais importante, não, ser um político é importante, claro, mas mais importante do que isso é a iniciativa desse grupo, que eu conheci recentemente. Assim que eu conheci, logo aceitei o convite. Nós temos dito ali no nosso gabinete, há 4, 5 anos, que mais importante do que candidatura e de 2 em 2 anos botar o nome na nominata é organizar grupos de estudo e de comunhão, como vocês têm feito aqui. Então, não sou eu que mereço uma salva de palmas, são vocês que fizeram o Plantadores de Tâmaras. Então, por favor, uma salva de palmas para vocês. Essa iniciativa é o que realmente vai trazer alguma mudança para o país. E achei o nome excelente, de uma excelente inspiração. Não é uma mudança para daqui 2 anos, nem 3, nem 4. Quando a esquerda começou a se organizar para a ascensão ao poder, em 1990, por exemplo, com o Foro de São Paulo, o Lula só chegou ao poder 12 anos depois. Ou mesmo durante o regime militar, quando a guerrilha era combatida pelos militares,
a esquerda se organizava assim, em grupos de estudo, no subsolo das universidades, nos DCEs, entre sindicatos. Então, isso aqui é mais importante e gera mais fruto do que um projeto de lei ou um partido político. Inclusive, esse é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje. Eu não imaginei que... Vocês são muito modestos, né? Ainda me disseram assim, a gente tem um grupo pequeno, e aí eu trouxe 100 cartilhas. Cheguei aqui, estava mais cheio do que a fila para pedir seguro-desemprego do PT, né? Então, não imaginava, né? Então, não sei se alguns ficaram sem essa folhinha. Quem ficou sem? Levanta a mão só para eu saber. Os que chegaram mais tarde, bem feito, não, brincadeira. A culpa é minha, porque me disseram assim, nós temos um grupo pequeno. Aí eu fiz o quê? Poucas folhas que é para economizar, né? Então, me desculpem, mas sentem do lado de alguém que tem a cartilha. Se algum casal tiver, os dois ganharam a cartilha, empresta para alguém que não ganhou, enfim. Essa cartilha que vocês estão recebendo aqui, material sobre o impacto do feminismo na política e na sociedade, é o que a gente vai usar para a nossa conversa de hoje. Me disseram que eu tinha 2 horas e 45 minutos, é isso? 40 minutos? 40 minutos, obrigada. Então, essa cartilha nós vamos usar na nossa conversa sobre como o feminismo atravessa da universidade à política, através dos projetos de lei, secretarias, portarias. Então, nós vamos usar esse hoje. Este outro coloridinho aqui, eu vou deixar mais alguns exemplares com os plantadores de tâmaras para guardarem. Esse aqui é tipo um folhetinho. Eu estou vendo meu amigo Rubens, meu pré-candidato, falar candidato vai presa, eu e tu, né? Então, não vou falar, Rubens. Bom te ver. Olha só, será que você é feminista? Não sei se vocês conhecem algum adventista ou mormon, testemunho de Jeová. Eles têm um folhetinho e vão na nossa casa falar a mensagem deles, não é? O movimento feminista tem voz em todos os lugares. Na televisão, na universidade, na novela, no programa da Fátima Bernardes. Oi, vereador. Em todo canto tem. Então, nós fizemos uma cartilha de evangelização ao contrário, para desevangelizar uma feminista, para mostrar o outro lado. É uma linguagem bem adolescente, e vou deixar vários exemplares aqui na frente. Se tiver primo, sobrinho, se for algum professora de escola que recebe essa demanda, temos aqui, então, uma opção, né? Uma cartilha que explica o que é o feminismo em poucas linhas e por que não ser feminista. Ou será que você é feminista mesmo? Todo mundo acha o feminismo algo tão bonito? Será que é isso mesmo? Então, esse material para vocês levarem para casa e guardarem para entregar para uma outra pessoa. Não é para vocês. Para um adolescente ou para uma jovem que vocês achem que olha, não combina com ela ser feminista. Por que ela está indo por esse caminho? Bom, eu posso falar sentada? Vocês não querem mesmo que nasça, né? Eu estou vendo. Bom, todos me veem? O nosso assunto de hoje, então, é explicar como é possível que alguns movimentos políticos partidários, parece que eles sempre são bem-sucedidos nos seus projetos. Enquanto nós, os conservadores ou aqueles que não são revolucionários, parecem ter dificuldade de aprovar qualquer coisa. Vamos dar um exemplo muito simples. A medida provisória da carteirinha estudantil gratuita, lembram disso? Bom, o Bolsonaro apresentou uma medida provisória onde aquela carteirinha não requeria mais o pagamento de uma certa taxa. Essa taxa ia para os DCEs, ou os grupos estudantis, que eu não preciso dizer, mas vocês sabem, quem controla esses grupos tem um lado político. É geralmente de esquerda. Então, já que o estudante paga meia entrada no cinema, paga meia entrada no passe de ônibus, por que ele precisa pagar a carteirinha, não é? Vamos ajudar os estudantes fazendo com que a carteirinha estudantil seja gratuita. Parece um projeto legal, popular, tão bom. Mesmo assim, a medida provisória do presidente Bolsonaro caducou, não foi votada no Congresso e caiu a regra da carteirinha gratuita. Aí eu me pergunto, por que para o pessoal do nosso time é tão difícil para os conservadores aprovarem até mesmo projetos de lei assim, tão simples, fazer andar uma pauta tão simples? Enquanto que você olha para a esquerda, para os revolucionários, eles conseguem aprovar os projetos de lei mais absurdos do mundo, como, por exemplo, agora, muito recentemente,
o Conselho Nacional LGBT, criado pelo Lula para ser um braço do Ministério dos Direitos Humanos, fazendo uma resolução sobre banheiros trans. Lembram disso? Olha, o banheiro trans, que foi aprovado agora há um mês atrás, que foi regulamentado há um mês atrás, é muito mais polêmico, muito mais problemático do ponto de vista político do que a carteirinha gratuita. E como eles conseguem com tanta rapidez fazer isso? Outro exemplo é o caso do aborto, né? O aborto, o presidente Bolsonaro, através do seu ministro da Educação, conseguiu apresentar somente em julho de 2022, seu último ano de mandato, uma nova norma técnica sobre abortamento legal, e como que deveriam ser esses abortamentos, o que era um abortamento legal e como dar atenção completa à mulher vítima de violência. Demorou 3 anos e meio. O presidente Lula assumiu agora em janeiro, naquela festa tão linda e democrática, né, que foi a sua posse eclética. Ele assumiu e, nos primeiros dias, a ministra de Educação de Saúde já comunicou que o aborto legal, que o direito ao aborto seria uma pauta fundamental, importante, tirou o Brasil do acordo do Pacto de Genebra, já apresentou novas normas técnicas sobre o aborto. Santa Catarina já tem uma cartilha sobre o abortamento legal, que trata o feto como resíduo, como lixo. Não fala nem mulher grávida, fala pessoa grávida. Como que eles conseguem, 2 meses, 3 meses, 4 meses, fazer tudo o que eles prometem? E o nosso lado parece que não consegue caminhar, não é? Faz uma medida provisória, caduca. Faz um projeto de lei, derrubam. Por que isso acontece? Então, o assunto que me elegeu a primeira vez, me reelegeu agora, e pelo qual eu sou muito conhecida, é o assunto do feminismo. Mas o que a gente vai conversar aqui poderia ser usado para entender as questões climáticas, as questões ambientais, né, todo aquele apavoramento sobre as questões climáticas, aquecimento global, pode ser usada para a pauta GLS também, pode ser usada para pauta do MST, redistribuição de terra, redistribuição agrária, redistribuição de renda, pode ser usada para qualquer pauta de esquerda ou de direita. A gente vai falar sobre isso do ponto de vista feminista, mas a estratégia é a mesma para qualquer assunto de esquerda, ok? Então, vamos lá. Primeira folha, prometo que nós não vamos ler todas elas, né? São só para vocês levarem para casa depois. O nosso assunto de hoje está na página 2 e na página 3. Então, o que a gente vai falar está principal. Quem chegou aqui na frente atrasado, eu não trouxe para todos, faltou. Então, você roube de alguém, dê uma de Lula e passe a mão nas canetas da Índia, não é? Bom, como é que o movimento feminista e o ambientalista e tudo mais se articulam? Aliás, falando em ambientalista, vocês viram que Santa Catarina foi proibida de pescar tainha, não é? Como é que faz um negócio desses? Como que isso vira uma norma, vira uma regra, e não é uma revolta suficiente para reverter um quadro desses? Como que eles... Será que aconteceu isso esse ano? Não, isso está sendo trabalhado desde 1992. Em 92, o Brasil recebeu o Eco 92. Começou a discutir as questões ambientais. Já estava preparando o terreno para algum dia alguém vir dizer: vocês não podem comer carne por causa disso. Você não pode usar combustível na segunda-feira por causa disso. Não pode pescar tainha por causa disso. Mas a gente vai usar o exemplo do feminismo, que eu acho que é mais claro. Bom, como que o movimento feminista se articula para que todos os seus projetos de lei sejam aprovados tão facilmente? É uma coisa incrível, é muito fácil aprovar um projeto de lei feminista na Assembleia de Santa Catarina, no Congresso. Mesmo durante o governo Bolsonaro, que é considerado o governo mais machista e conservador, não é assim que eles dizem? Machista, retrógrado. Mesmo durante o governo Bolsonaro, o movimento feminista, e claro, o Bolsonaro tem o mérito também de ter olhado para as mulheres em muitas pautas, como, por exemplo, as mulheres escalpeladas, que perdem os cabelos daquele motor do barco lá no Amazonas, as mulheres que têm filhos com doenças raras, que são as famílias atípicas, tudo isso são méritos do Bolsonaro. Mas o governo, mesmo durante o governo Bolsonaro, foi o período onde mais se aprovaram leis feministas ou leis sexistas. Não por culpa dele, evidentemente. E uma delas, vocês devem lembrar, que gerou grande polêmica, foi a distribuição gratuita de absorventes. Lembram disso? Como é que vocês ouviram falar desse assunto?
Vocês ouviram falar de uma forma técnica e respeitosa um debate sério sobre o assunto? Ou vocês apenas ouviram na televisão? Presidente Bolsonaro, machista que é contra o combate à pobreza menstrual. Não foi esse o argumento? O Bolsonaro proibiu a distribuição gratuita de absorvente, vetou a distribuição gratuita, porque ele quer mesmo que a mulher sofra, seja humilhada em praça pública. Então, veja bem, os projetos feministas sempre avançam, e quando eles não avançam, todos que se posicionaram contra são violentamente difamados. Como isso acontece? Com o feminismo e com todas as outras pautas de esquerda. Depois vocês podem fazer o balanceamento. Primeiro, antes do movimento feminista apresentar uma pauta no Congresso, antes de mandar um projeto de lei, uma resolução, uma portaria, eles trabalham esse assunto na universidade. Bom, talvez alguns estejam aqui perguntando, mas por que a deputada Ana, que é uma mulher eleita 2 vezes, é contra o feminismo? Se ainda tiver alguém aqui, e os organizadores do evento acharem que é uma boa ideia, se ainda houver alguém aqui que não entende por que um conservador não deve ser feminista, a gente pode fazer um próximo encontro só para falar sobre a história do feminismo ou as grandes falácias do feminismo. Na nossa conversa de hoje, eu vou partir do pressuposto que vocês já sabem que o feminismo é oposto ao conservadorismo, ok? Se houver dúvida sobre isso, vocês podem pedir para os organizadores e a gente faz um outro encontro para esmiuçar esse assunto. Mas vamos partir do pressuposto básico. Feminismo é pensamento revolucionário. Se é revolucionário, é anticonservador. Não, conservador não pode ser feminista. Não existe cristão feminista, conservador feminista. Não existe. Bom, então como é que esse movimento feminista avança suas pautas? Ele começa lá na universidade. O que acontece na universidade? A universidade forma os professores, certo? Que vão dar aula para as crianças e para os adolescentes. Então, o público mais vulnerável, crianças e adolescentes, ele é educado pelos professores formados em licenciatura na universidade. A universidade é o local, é a estufa onde as ideias autorizadas ou não autorizadas são discutidas. Um exemplo claro disso é o comunismo. Nosso país não é um país comunista. Somos um país capitalista. Em essência, se você olhar para o lado, você compra o que você quiser, ok? É um país capitalista. Mesmo assim, a maioria dos produtos acadêmicos, dos cursos de licenciatura, dos cursos de ciências humanas ou aplicadas, são de conteúdo pró-comunista. Como é possível que exista um distanciamento tão grande entre o que a maioria da população pensa? Se você parar um agricultor, um marceneiro, um pintor, e o que a academia produz. Dentro da academia, da universidade, é quase impossível você apresentar um trabalho anticomunista. Receber uma bolsa do CNPq, ser patrocinado e aprovado. Isso é quase impossível. Então, não existe no ambiente universitário a verdadeira licença democrática ou o verdadeiro processo científico. Como é que seria um processo científico legítimo? Eu tenho uma ideia e o meu assessor, o João Padilha, tem outra ideia. Cada um de nós, com sua hipótese, faz as suas investigações, faz o seu trabalho, faz o seu projeto. E o governo, olha que os 2 trabalhos têm viabilidade. Através do CNPq ou das bolsas, patrocina o trabalho dele, que tem a tese A, e o meu trabalho, que tem a tese B. E a gente vai fazer as nossas investigações e vamos tentar chegar a uma conclusão. Nesse sistema democrático que deveria existir, nós iríamos encontrar diversos tipos de teses com diversas conclusões diferentes, com diversos autores. E não somente uma convicção ou uma cosmovisão. Então, você teria trabalhos comunistas, trotskistas, leninistas, teria trabalhos liberais, conservadores, teria diversos tipos de trabalhos com diversos tipos de abordagens. Porém, não é isso que acontece nas universidades. Como eu disse, elas são uma estufa, onde existe o pensamento autorizado e o pensamento não autorizado. Algumas coisas você pode discutir, as coisas que a esquerda autoriza. Outras você não pode sequer pesquisar. Vou dar um exemplo. Eu poderia contar a minha história, mas alguns já conhecem. Na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu ingressei como
membro do curso de mestrado, fui aprovada em todas as disciplinas, no estágio probatório, na banca de qualificação e no exame de proficiência, e fui reprovada na banca final, não porque o meu trabalho fosse de direita, porque o trabalho era de esquerda, totalmente esquerdista. Todos os trabalhos que eu fiz na vida na universidade eram totalmente esquerdistas, mas porque os professores descobriram que eu não era esquerdista. O seu trabalho mas a gente investigou suas redes sociais e descobriu que você é evangélica, crente, então não serve. Mas eu não vou falar do meu caso, porque seria cada um puxa a brasa para o seu assado. Nós temos o caso da Jenny Ricker, que é uma pesquisadora lá de Belém do Pará. E ela escreveu um trabalho sobre a fundamentação jusnaturalista, o direito natural e o conceito de casamento. No trabalho dela, ela investiga alguns grandes juristas, e inclusive cita também São Tomás de Aquino, para explicar por que, na visão destes juristas, até os anos 1920 e 1930, o casamento era exclusivamente entre homem e mulher. Ela não faz nenhum ataque homofóbico no trabalho dela, mas ela investiga o pensamento de grandes juristas, dizendo que não cabe discutir se os homossexuais têm ou não direito ao casamento, porque o casamento é um conceito que só serve para homem e mulher. Esse é o trabalho acadêmico dela. Bom, algumas pessoas podem dizer, mas eu não concordo, porque eu sou homossexual, sou casado há 5 anos, e não concordo. E você tem todo o direito de não concordar. Só que esta pesquisadora, ela não ouviu somente discordâncias. Houve manifestação e boicote para tentar impedir que ela defendesse e apresentasse seu trabalho. Ou seja, muitas pessoas, a militância, se organizou para impedir que ela apresentasse o trabalho para defender sua tese, para que daí os professores pudessem dizer se a tese era boa ou ruim. Ou seja, existiam centenas de pessoas se manifestando contra um trabalho que elas não haviam lido ainda, porque o trabalho ainda não foi entregue. Diziam que o trabalho era homofóbico, que deveria ser proibido, que deveria inclusive ser crime, e que ela não deveria defender a banca, e que o trabalho era horrível. Mas ninguém tinha lido o trabalho ainda, afinal não tinha sido apresentado. Então você veja como as pessoas já, dentro da universidade, elas já trabalham assim. Trabalho bom é aquele com o qual eu concordo. Trabalho ruim é que tem uma tese com a qual eu não concordo. Nós poderíamos citar muitos exemplos assim, pouco famosos, e você diria, mas é um caso isolado ou não. Então a gente vai pegar 2 casos bem famosos e mundiais, que ninguém pode negar, que foram casos de perseguição ou de fim da liberdade de expressão. Quem aqui conhece um psiquiatra chamado Jordan Peterson? Quem não conhece está perdendo tempo, tem que conhecer. O Jordan Peterson é um psiquiatra canadense e também professor universitário da Universidade de Toronto. Ele não era muito conservador, ele era só um professor universitário, só que foram criando regras lá no Canadá, como, por exemplo, a legislação C-16, que obrigava as pessoas a usarem o pronome neutro. Ele, ela e elo, alguma coisa assim. E o Jordan Peterson se manifestou contra isso há muitos anos atrás, e por isso ele acabou ficando famoso. Ele até então não se dizia conservador, mas acabou virando conservador porque ele não teve muita escolha. Hoje, o Jordan Peterson é muito rico vendendo livros e muito famoso dando palestras no mundo todo sobre liberdade de expressão, sobre um monte de coisa. E tem muitos livros excelentes. Mas o que acontece? Na semana passada, 1 ou 2 semanas atrás, o Conselho de Psicologia do Canadá condenou o Jordan Peterson por ter dado uma opinião no Twitter. Aí você vai pensar, mas ele foi condenado a quê? Prisão, cesta básica, vai ficar lá 3 semanas do ladinho do... Qual foi a condenação dele? Ele foi condenado à reeducação. Olha a condenação. O senhor vai ter que ser reeducado, porque o senhor foi educado errado. As coisas que o senhor pensa e acha, eu não concordo, são ruins. Então, sua condenação vai ser reeducado. E daqui a um tempo a gente vai vir aqui ver se o senhor se reeducou direito. Se o senhor mudou sua forma de pensar. E se não mudou, o Conselho de Psicologia vai impedi-lo de continuar atuando. Um professor universitário não sei se lá em Chapecó, onde eu passei 27 anos da minha vida, embora tenha nascido aqui, eles dizem tchó. Sabe o que é tchó? Qualquer um, né? Não é um tchó, que nem nós, assim. É um professor universitário da Universidade de Toronto. Imagine se fosse um tchó, né? Estava preso. Mas esse exemplo também não pode não ser muito válido, afinal de contas,
O Jordan Peterson é conservador. E os conservadores têm que se lascar mesmo. Então, vamos dar outro exemplo. Nós temos também o caso Summers, que vocês têm aqui no folhetinho. Caso Summers. O Sr. Summers não era um tchó. Quem era ele? Reitor da Universidade de Harvard. Chique. Todo mundo que quer falar uma coisa chique fala Universidade de Harvard. Eu nem sei como é, mas todo mundo sabe que é chique, né? Então, o Summers era reitor da Universidade de Harvard, só que ele não era conservador. Quando o presidente Barack Obama assumiu, chamou o Summers para vários cargos do alto escalão. O Barack Obama é conservador? Então, o cara chama um cara para ser ministro dele, esse cara é conservador? Não. Então, o Summers não era conservador. Era um cara de esquerda, um democrata e professor universitário e reitor de uma das mais renomadas universidades do mundo. O que aconteceu com o Sr. Summers? Em um determinado evento lá na Universidade de Harvard, em parceria com outras universidades, aconteceu um evento, um simpósio chamado Diversificação da Força de Trabalho em Ciência e Engenharia. Diversificação da força de trabalho em ciência e engenharia. Aqui nós temos um público bem variado, metade homem, metade mulher. Mas imagina que nós temos um simpósio sobre ciência e engenharia. Quem vocês acham que era a maior parte do público? Vocês são machistas só por terem dito isso. Mas, sim, de fato, a maioria das pessoas que se formavam em engenharia elétrica, engenharia mecânica e até engenharia civil até pouco tempo atrás, eram homens. Até hoje, tecnologia da informação, sistemas de computação ainda é ocupado por muitos e muitos homens. Alguns anos atrás, o meu irmão se formou em TI, da Universidade Federal. Lá em Chapecó chama Universidade da Dilma, porque entra normal e sai petista. E o meu irmão se formou, mas não é petista. Senão ele não era mais meu irmão, eu tinha dado outro nome para ele, dizer que era primo meu. O meu irmão se formou nessa universidade e o evento de formatura foi totalmente esquerdista, feminista, o que vocês podem imaginar. Só que se formaram duas turmas ao mesmo tempo, que é para economizar, né, dinheiro. Então, se formou a turma de TI, Tecnologia e Informação, e a turma de Pedagogia. E aí, na turma de TI, só tinha homem. E na turma de Pedagogia? Mulher. Aquilo ali era o mais gritante sinal da realidade. Ninguém proibiu aquelas meninas da pedagogia de fazer TI e nem os meninos de TI de fazer pedagogia. Ninguém. Só que estava, assim, engraçado demais. Os homens de um lado, as mulheres do outro. E o paraninfo, o palestrante, o reitor, os professores, todo mundo que pegou o microfone fez um discurso extremamente feminista, dizendo que a mulher pode estar em qualquer lugar e que as mulheres estão em qualquer lugar. Só que a própria imagem que se via era um testemunho contra o que estava sendo dito pela militância. E essa é uma das características da militância e do revolucionário. Ele é cego para a realidade. Ele só vê o que sua ideologia prega. Enfim, muito engraçado. Eu até me emocionei porque um dos colegas do meu irmão estava de chinelo. E eu pensei, nossa, a universidade pública tem muitos agricultores. Eu enchi os olhos de lágrimas, pensei, nossa, deve ser o primeiro de muitas gerações a se formar e, sei lá, deve ser um menino super carente. Fiquei muito chateada, assim. Pensei, vou dar um abraço nesse menino depois. Falei, mano, pô, aqui tem um colega seu ali, né, deve passar muita dificuldade. Chinelo havaiano. É comunista, disse que não ia botar sapato social porque isso era coisa de burguês. E eu, pô, chorei de varde, né? Chorei em vão ali, me compadeci em vão. Ele foi de chinelo mesmo para contestar a ordem burguesa. Mas, enfim. Enfim, o professor de Harvard, ele estava nesse evento e ele foi convidado a falar, afinal, ele era reitor da universidade. E só tinha muito homem na plateia e tinha muito homem se formando nas áreas de ciência e tecnologia, nas áreas de engenharia. E ele fez um discurso, afinal, ele não era conservador, era muito esquerdista, e ele fez um discurso científico e técnico, citando 3 razões biológicas, fisiológicas e cerebrais, pelas quais as mulheres preferem as áreas de comunicação ou as áreas sociais e os homens preferem as áreas de ciências duras. Esse foi o discurso dele. Existem inúmeros argumentos científicos para explicar isso. Um pesquisador muito famoso
explicou que os homens têm o cérebro do tipo S e as mulheres têm o cérebro do tipo E. Em tese, a maioria dos homens, segundo a pesquisa, tem um cérebro que funciona sistematizando as coisas, cérebro S. A maioria das mulheres tem o cérebro do tipo E, um cérebro empático, um cérebro que se conecta aos sentimentos de outra pessoa. Bom, isso é muito simples. Quando um neném chora, o pai não sabe se é choro de cólica, ou se é choro de fome, ou se é choro de xixi. E ele olha, como é que pode essa mulher saber que o choro é de xixi, ou que o choro é de fome? Como que pode as mulheres, eu não sei como é a relação de vocês com o marido, mas às vezes a gente tem que dizer coisas para o nosso marido, tipo, por exemplo, olha, fulana acabou de se divorciar, não pergunte como está o marido dela. E você anda, chega, e aí, e o Ricardo, como é que tá? Fulano, é só uma pergunta, ele não consegue compreender, porque não tem um cérebro do tipo E. Isso quer dizer que os homens são mais burros, são inferiores? Não. Quer dizer que o cérebro deles é mais sistemático. Ele já pensou quanto que custou o advogado do divórcio, não é? Ele não pensou sobre a empatia necessária para lidar com aquela situação. Um exemplo muito simples disso, quando nasceu a neta da madrasta do meu marido, ele recebeu uma ligação, sim, obrigado, parabéns. Eu perguntei, o que aconteceu? Nasceu o neto da Vilma. Então é menino? Falei, não sei, não perguntei. Cesariana ou parto normal, amor? Também não perguntei, o importante não é que nasceu. Quantos quilos tem? Ele, que diferença faz? Eu falei, meu Deus, ele não vai me dar nenhuma informação sobre a criança, porque ele não tem um cérebro empático. Isso não significa problema nenhum. Agora, se o carro estiver em alta velocidade e houver um obstáculo na pista, por alguma razão, ele tem um desempenho muito melhor em desviar do carro, do obstáculo da pista e voltar para a pista do que eu. Tem um desempenho muito melhor do que eu para fazer baliza. Eu não sei nem onde está a roda do carro, e algumas mulheres devem saber como é que é essa sensação. O meu marido diz, olha, a roda está a tantos centímetros do seu pé esquerdo. Eu falei, meu filho, sem régua, eu não vou saber quantos centímetros é. E veja, isso não quer dizer nada. Mas, enfim, o que o Summers, reitor da Universidade de Harvard, estava tentando explicar nós temos mais homens nas ciências duras e mais mulheres nas ciências sociais por causa de uma longa carga de evolução psicológica, por causa do histórico e por causa do nosso cérebro. Ele não fez uma crítica aos homens nem às mulheres. Isso foi suficiente para toda a mídia americana ficar contra o cara, sendo que o cara era de esquerda. Teve uma jornalista feminista que estava na plateia que disse que sentiu náuseas e quase desmaiou ao ouvir aqueles argumentos, que eram argumentos científicos. Ele não emitiu uma opinião, ele citou 3 ou 4 fatos que ele havia estudado. Bom, o resultado, ele não continuou sendo reitor da Universidade de Harvard, teve que se desculpar, inclusive, como ele era muito rico, ele teve que prometer doar 50 milhões de reais aos organismos feministas e de defesa da diversidade. De qual diversidade? Certamente não da diversidade de pensamento, né? De algum outro tipo de diversidade. Esse caso do Summers como reitor ou do Jordan Peterson como professor universitário, eles comunicam uma coisa para os alunos comuns, para os adolescentes, para você, para mim, para os para nós, que não somos reitor de nada. Eles comunicam a seguinte mensagem: cuidado com o que você diz e publica, e cuidado com o que você estuda e pesquisa. Porque se você der um passo para fora da bolha autorizada, você pode ser perseguido, ficar sem emprego e ter a sua carreira destruída. Ou, na hipótese melhor, você pode não conseguir o seu diploma. E hoje, embora a universidade não faça ninguém inteligente, a universidade também já se tornou uma coisa bastante comum. Até quem tem diploma não consegue um bom emprego. Imagine quem não o tem. Então, você se tornou refém da pesquisa que irá fazer. Somente certas coisas podem ser pesquisadas e somente sobre certos viés. A forma como você vai falar daquilo e o que você vai pesquisar é controlado pelo pensamento universitário, pela peneira universitária. Nessa peneira universitária, os professores, orientadores, coordenadores, aqueles que distribuem as bolsas,
filtram para que somente aquele conteúdo que é essencialmente feminista seja aprovado. Então, se você tentar fazer um projeto de lei a respeito do aborto, um projeto de mestrado, dissertação, doutorado sobre o aborto, que não tenha o viés dos supostos direitos reprodutivos da mulher, legalização do aborto, o seu trabalho provavelmente não vai ser aceito na primeira avaliação no seletivo. Se passar no seletivo, não vai receber bolsa e provavelmente não vai ser aprovado. Eu tenho uma amiga, que eu não posso citar o nome, que é conservadora. Ela fez um trabalho sobre como as unidades de preservação ambiental podem ajudar as crianças a entender melhor como funciona o ecossistema. Enfim, ela fez uma dissertação de doutorado. A dissertação dela é excelente, porque ela é uma menina realmente muito brilhante, 28 anos, já é doutora. Só que ela estava me contando, há algum tempo atrás, que quando ela apresentou a primeira versão do texto do trabalho dela, o professor falou assim: seu trabalho está muito bom, só que está faltando um pouquinho de compromisso político. E ela falou: mas como assim, professor? Olha, você não mencionou o desmando ambiental e a destruição climática promovida pelo governo Bolsonaro. Ou seja, você não falou mal do Bolsonaro ainda no seu trabalho. E daí eu perguntei para minha amiga: e o que você fez? Ela falou: então, eu pesquisei artigos que provassem que o Bolsonaro tinha destruído o meio ambiente. E eu falei: você achou? Ela falou: sim, todos. Então eu falei: ótimo, foi fácil então, né? Então ela falou: pois é, mas eram todos artigos de opinião. Não eram artigos de dados, eram artigos de opinião. E eu falei: e o que você fez? Incluí no trabalho. Afinal, eu estudei 4 anos, parei de trabalhar e estou há 4 anos escrevendo essa dissertação. Agora, 1 mês antes de entregar a tese, eu vou dar para trás? Fui lá e coloquei que o Bolsonaro é o Satanás. Falei: muito bem, pegou o diploma de doutor. Então, hoje, se eu quiser voltar no banco de dados de uma universidade, para encontrar um trabalho acadêmico que diga que o Bolsonaro talvez não seja o próprio Satanás, eu vou encontrar? Não. Então, olha só, a primeira coisa que o movimento feminista fez e faz muito bem é controlar o meio universitário. Somente se pode estudar e pesquisar coisas que levem a conclusões que confirmem o discurso feminista. E o discurso feminista tem 2 principais teses. A primeira, a teoria de gênero, que não há diferenças entre homem e mulher, que um homem pode ser uma mulher, que uma mulher pode ser um homem, que você pode ficar trocando, que o gênero é fluido, etc, etc. Primeira tese. E a segunda tese, fundamental, é de que a mulher é o sexo oprimido e o homem é o sexo opressor. A mulher é o sexo vítima e o homem é o sexo agressor. Isso vocês já ouviram a exaustão, na TV, no jornal. Então, isso tudo está em todos os trabalhos acadêmicos. Se você tentar produzir um trabalho acadêmico onde a mulher não seja vítima, mas a agressora, você terá muita dificuldade. Por exemplo, no caso da violência, qual é o tipo de pessoa que mais sofre violência? Tudo bem, sim, o homem morre 10 vezes mais do que a mulher de homicídio violento, de assassinato, de homicídio ou de morte violenta, certo? Morre mais de morte precoce, morre mais de suicídio, morre mais de todos os casos de morte, todos. Mas o que você ouve na TV? Quem é a pessoa que mais sofre violência? Mulher, mulher. A novela é toda hora, novela Fátima Bernardes. No Dia da Mulher, o assunto não é como a mulher é legal, como se a mulher é bacana, a gente consegue achar uma margarina na geladeira, a gente é demais. O assunto não é esse. O assunto é: nós vamos aqui entrevistar a Dona Maria, que há 3 anos apanha do marido. Nós vamos aqui entrevistar a Dona Lourdes, que perdeu um dedo. Nunca é uma coisa boa. Então, quando você liga a TV, ouve qualquer canal, qualquer assunto midiático, parece que a mulher é a maior vítima de violência. Mas as pesquisas mostram que, quando se trata de violência doméstica, 60% das vítimas são crianças. E quando se trata de estupro, 65% das vítimas são crianças ou adolescentes. 10% das pessoas estupradas têm menos de 4 anos. Isso tudo é muitíssimo grave. Mas se você for fazer um trabalho universitário, você precisa fazer esse trabalho sobre o viés de que quem mais sofre no mundo é a mulher. Você não pode dar atenção ao homem, porque se você der atenção ao público masculino, está negligenciando a vítima mulher.
Você não pode dizer que o maior agressor de criança é a mulher e não o homem. O Disque 100 do governo federal, o Disque Denúncias dos Direitos Humanos, você pode ligar lá para falar sobre qualquer tipo de violência. No Disque 100, em 2019, a maioria das denúncias era contra agressoras do sexo feminino. Se você tentar apresentar um trabalho com esse título, por que as mulheres são as que mais agridem crianças, adolescentes e idosos? Só o título do trabalho já não vai ter professor para orientar essa temática. Porque todos os professores que estão lá, ou eles pesquisam africanidades, ou povos indígenas, ou mulheres. Ninguém vai orientar esse tipo de trabalho. Tanto que se vocês chegarem em casa agora e tentarem procurar artigos que falem sobre violência contra o homem ou violência contra os meninos, vocês vão achar um monte de artigo feminista. Na verdade, um monte não, estou mentindo. Vocês vão encontrar 15 ou 16 artigos que falariam sobre violência contra os homens, porém o texto e a abordagem é feminista. Então, essa é a primeira etapa, a universidade. Isso está bastante claro? A segunda etapa qual é? A militância. Agora que a universidade produziu um conteúdo, por exemplo, o conteúdo mulher é sempre oprimida, mulher é sempre vítima. Esse foi o conteúdo produzido. Agora que a universidade produziu esse conteúdo, a militância precisa fazer esse conteúdo chegar até você e até mim. Existem muitas formas. Quando eu falo sobre militância, logo você pensa no quê? Aquelas feministas feias, porque tem as bonitas, é raro, mas tem. As feministas feias, sem camiseta, com alguma coisa escrita aqui, marchando com uma cara de ódio. Pensaram isso, não é? Mas não é disso que eu estou falando. Essa militância realmente existe, mas ela é uma pequena fatia. Eu estou falando de outro tipo de mulher. O homem, mas aquela mulher bonita, com uma bolsa da Yves Saint Laurent, um sapato igual ao da Janja, lá, que custa R$3.000, uma bolsa caríssima de R$25.000, linda na escova do cabelo, batom da Chanel. Essa mulher, que é uma militante, está onde? Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, algum cargo burocrático da prefeitura, no conselho tutelar, no hospital, atendendo no SUS, médica abortista em hospital público. É esse tipo de militante que nós estamos falando. O militante de rua, ele serve para fazer barulho sobre algo escandaloso, para nós ficarmos impressionados, discutirmos sobre aquilo, enquanto algo um pouquinho menos escandaloso está passando por outros tipos de militância. A militância que se articula na burocracia do governo, na burocracia do Estado. Os burocratas, as pessoas que recebem dinheiro, inclusive público, para fazer o trabalho de militância. Eu não sei quantos de vocês acompanharam aqui a questão da CPI do aborto. Acompanharam o caso daquela menina de 11 anos que foi submetida a um abortamento, mesmo sem correr risco de vida. Vocês lembram disso? Sobre a suposta acusação de estupro de vulnerável. Não é? Lembram disso? Bom, nesse caso, todas as agentes que promoveram o abortamento eram mulheres feministas. A médica que emitiu um laudo dizendo que toda gravidez nessa idade é uma gravidez de risco, isso é óbvio, usou um laudo técnico-científico, mas não aplicou esse critério à vítima específica. Aquela menina de 11 anos, no primeiro laudo médico, constava que ela não corria risco de vida, porque foi um laudo feito por um funcionário, um médico normal. Quando chegou o laudo feito por uma médica feminista, tinha várias e várias páginas de estudos científicos dizendo sobre o risco de gravidez para aquela idade específica, mas sem citar aquela vítima em específico. Que tinha um nome, tinha uma idade, tinha um peso. Isso foi ignorado. Depois, houve a atuação do Ministério Público Federal, a atuação das advogadas. Muitas pessoas que atuaram nesse caso eram feministas. Todas as feministas que atuaram no caso trabalharam para que o bebê fosse abortado. Só para você saber, o bebê era mais ou menos desse tamanho. E depois que ele foi abortado, a menina teve que fazer o parto do bebê. Não sei se falaram sobre isso na televisão, mas uma menina de 11 anos teve que tomar os estimuladores para ter um parto normal de um cadáver. Então, quando você ligava a TV e dizia assim, nós vamos acabar com o sofrimento dessa menina abortando esse bebê, é muito mais difícil expelir, através de parto, um bebê cadáver do que um bebê vivo. Porque o bebê vivo se ajuda e o bebê cadáver não. Então, todos que trabalharam para que esse aborto acontecesse
eram feministas. Então, esse tipo de militância é muito mais perigoso que aquela que vai fazer passeata na rua. Porque se ela está ali na rua fazendo passeata com as mamicas de fora, fala mamica aqui, né? É porque ela realmente não tem muito poder. Se ela tivesse muito poder, ela estava atrás do computador fazendo um despacho para conseguir o aborto de alguém. Então, nós estamos falando de uma militância treinada, que já passou pela universidade e que sabe exatamente o que tem que fazer, onde fazer e como fazer. Então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa, vocês estão vendo aí na folhinha, é a mídia. A mídia, vocês já conhecem, uma coisa de altíssima confiabilidade. Se está na mídia, é certo que é verdade, não é? Tinha um famoso cronista que dizia: os jornalistas, às vezes, até falam a verdade, desde que se pague. Se você pagar, ele fala a verdade. Bom, então, a mídia é a terceira etapa. Depois que um assunto foi digerido na universidade, depois que esse assunto já está sendo embrenhado pela militância na burocracia do Estado, ele vai para a mídia, para chegar na sua casa, porque todo brasileiro tem uma televisão. E aí você liga a televisão, o programa da ou seja lá o que for. Eu espero que ninguém saiba quem é mas caso alguém saiba, pode se reespiritualizar, ainda há tempo. Bom, você vai assistir nesses programas uma enxurrada de conteúdo feminista. Sempre conteúdo feminista. A novela é feminista, o jornal é feminista, a abordagem das temáticas é feminista. Tudo é extremamente feminista. E se você sair um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita do feminismo, eles já vão expor e destruir você na mídia. Aliás, o abortamento desse bebê de 27 semanas, 7 meses, só aconteceu porque a mídia vazou um conteúdo sigiloso. É crime? Não pode. O conteúdo sigiloso para comover a opinião pública em favor do abortamento. E muitas pessoas, mesmo conservadoras, que assistiram aquelas mentiras ou meias-verdades contadas pela mídia, passaram a defender o abortamento nesse caso. Não, eu sou cristão, eu sou contra o aborto, mas olha o que está passando no jornal. Nesse caso, eu vou ter que ser a favor. Então, não teria acontecido a morte daquele bebê se não houvesse atuação midiática. E tanto se sabe disso que depois de tentar a justiça, depois de tentar o Ministério Público, depois de tentar o caminho médico e não conseguir nada, o que foi que as feministas fizeram? Foram para a mídia, que é hoje, digamos assim, o quarto poder. Tem o executivo, o legislativo, o judiciário e a mídia. Para dar um exemplo sobre isso, eu vou citar para vocês o caso Rabuja. É o primeiro caso que está aí na página número 3. Eu vou dar para vocês uma prova prática, um exemplo prático, de como o movimento feminista controla midiaticamente e até politicamente o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Lá na Assembleia Legislativa, 2 vezes por ano, acontece um encontro da UVESC, União de Vereadores de Santa Catarina. A maioria dos vereadores são homens ou mulheres? Homens, porque a política é um ambiente mais masculino, de fato masculino. Não disse machista, eu disse masculino. Por exemplo, será que todas as mulheres querem, numa quinta-feira à noite, estar falando de política ou palestrando sobre política? Vocês vieram aqui de bom grado hoje, mas e se fosse todo dia à noite dar uma palestra? Vocês iam estar aqui? Provavelmente as mulheres iam dizer: isso não é qualidade de vida, não tenho nem tempo de cuidar do meu cabelo, olha o jeito que está a minha unha. Então, a política realmente é um ambiente mais masculino, que não quer dizer que é machista. Por exemplo, coletar lixo também é uma atividade masculina. Não é uma atividade machista, é masculina. Cuidar do esgoto, cuidar da rede elétrica, engenharia civil, limpar vidro de prédio do lado de fora, tudo isso são atividades masculinas e não machistas. E a política é uma dessas atividades masculinas. Então, a União de Vereadores promove 2 vezes por ano um encontro de vereadores para que eles aprendam mais coisas e se tornem vereadores melhores. Bonito, né? Que lindo, que fofo, né? Pois então, em um desses encontros, no ano passado ou retrasado, não me lembro, foi convidada uma deputada feminista, porque todas são, com exceção de mim, que eu fui excluída da bancada da mulher. Eu vou fazer uma bancada trans para mim. Mas a maioria das políticas, até agora a ascensão do presidente Bolsonaro, o surgimento do PL Mulher, até então a maioria das políticas era feminista ou feminista indireta, feminista sem saber. Então foi convidada uma deputada
para dar palestra para aquele público composto por 75% homens. E a deputada feminista palestrou, obviamente, sobre violência doméstica. O único assunto que elas gostam de falar é violência doméstica. Não que não seja importante, é muitíssimo importante, só que elas sempre falam sobre a violência doméstica, sobre uma única ótica, a ótica da mulher, ignorando crianças, idosos, adolescentes e homens que também são vítimas. E essa palestrante deputada ficou muito tempo falando sobre mulheres. Ela disse assim: em Santa Catarina morreram 90 mulheres no ano passado. 90 mulheres, todas as pessoas que foram assassinadas foram 90. E o vereador pensou, mas peraí, uma mulher já é muito, né? O quê? Nenhuma mulher deveria ter morrido. Mas 90 mulheres? Quantos homens será que morreram? Aí o vereador Rabuja, que é vereador do município de Lontras, perguntou para o amigo dele, que é vereador em Ibirama. O cara, será que morreram quantos homens? Pesquisa aí no Google. Eu sei disso porque eles vieram tudo me contar depois, né? Eu não, pergunta para ela, está palestrando. Aí o vereador levantou a mão. Aí a deputada disse, pode falar, vereador. E os homens? Silêncio sepulcral. Ela não sabia a resposta, óbvio. Mas são 10 vezes mais. Se morreram 90 mulheres, foram 900 homens. Silêncio sepulcral, 3 segundos de silêncio e, em seguida, vaias. Começaram a vaiar o vereador porque ele fez uma pergunta para um debate público. E a deputada que estava de posse no microfone começou a xingar o vereador. Se você quer saber sobre homem, vá pesquisar. Eu não vim aqui para ficar falando sobre homem. Ué, política pública só para mulheres? O que é isso? É uma coisa estranha? Enfim, e aí deu uma discussão lá e começaram a vaiar o vereador. Em questão de minutos, o meu telefone tocou, a deputada veio aqui ajudar a gente, matar nós. Eu fui lá. Tá. Machista. Daí, ato contínuo, a deputada, muito nervosa, muito braba, humilhou o vereador lá e não deu tempo de acabar a reunião, já começou a circular na plateia um abaixo-assinado para que o vereador fosse expulso da UVESC, por ter feito uma pergunta. Tudo bem, até aí tá. No dia seguinte, começaram a chegar na Assembleia Legislativa moções de repúdio das câmaras de vereadores de várias cidades. Timbó, Itajaí não, graças a Deus que só fui para ver se tu estava ligado. Se liga, hein? Olha, começou a chegar Lontras, Ibirama, todos os municípios mandando cartas de repúdio ao vereador. Eu falei, gente, não é possível, até onde vai? Até que chegamos na mídia. O nosso assunto aqui é a mídia. Agora nós estamos falando da mídia. Abro o jornal lá, a internet, no jornal eu assisto, que eu sou uma pessoa de Deus, mas abro lá a internet para ver as notícias e pá, recebo uma lá. Vereador de Lontras, não, o nome do vereador, né, porque tem que difamar ele. Vereador Rabuja de Lontras pratica violência política de gênero contra a deputada. Agora você tenta imaginar assim a sua avó. 65 anos, 75, 88 anos tem o meu avô. Se eu disser para o meu avô que determinada pessoa praticou violência política contra outra pessoa, o que ele acha que é violência política? Jogou uma constituição na pessoa? É violência. A palavra violência lembra o quê? Agressividade, hostilidade. Imagina que Lontras não é a capital, né? Onde todo mundo sabe o que é transgeneridade e interseccionalidade do marxismo. É um lugar onde as pessoas têm uma vida comum, sadia, normal, cada um cuidando da sua vida, ninguém fica estudando essas loucuras. Então, imagina que os eleitores do vereador devem ter visto essa matéria e pensado, caramba, eu votei num machista, o cara bateu na deputada, o cara agrediu a deputada. E aí eu fui ler a matéria, piorou quando eu abri. A matéria dizia o seguinte, a deputada que já venceu um câncer, agora enfrenta um grande desafio. Ah, não, vocês estão de brincadeira, vai comparar um câncer com uma pergunta feita pela plateia. Mas por que eu estou falando sobre isso? O vereador Rabuja não se elegeu mais depois disso. Mas por que eu estou falando sobre isso? Aqui nós estamos falando sobre a mídia. A mídia é o terceiro braço do movimento feminista. Se você fizer qualquer coisa contra a ideologia ou a teoria delas, você será exposto na mídia. Você vai passar pelo tribunal da mídia. Você sabe que para falar uma mentira de um cara, tem uma matéria, vai correr. Depois você desmente aquilo, não tem como. Eu conheço um deputado que ele perdeu uma eleição porque todos os dias
ele pagava almoço do bolso dele para crianças carentes comerem no restaurante da Assembleia. Então, todo dia ele pagava, ia deixando na conta. No final, ele passava lá e pagava R$10 mil, R$9 mil, do que tinha dado no mês. Ele era um cara bem-sucedido, não precisava ser deputado, ele era muito rico. Então, ele deixava as crianças comer de graça lá na Assembleia Legislativa. Isso faz muitos anos. Um funcionário militante, provavelmente, do Tribunal de Contas, sei lá, tirou uma foto. Nota fiscal, deputado fulano de tal, almoço, R$10 mil. Pegou a foto da notinha, botou no jornal. Deputado fulano gasta R$10 mil em um almoço. Isso 3 dias antes da eleição. Não se elegeu o deputado. O que ele tinha feito? Ele tinha pagado almoço para criança carente, do dinheiro dele, que ele era mais rico que o salário que a Assembleia pagava. Então, você veja, a mídia tem esse poder de destruir com você. Todas essas 3 etapas que nós estamos falando, a universidade, a militância e a mídia, elas acontecem antes de um projeto de lei chegar na Assembleia. Antes. Hoje, se chegar na Assembleia Legislativa um projeto de lei sobre violência política de gênero, vai passar sim ou não? Vai passar, porque ninguém quer ser o próximo Rabuja. Ninguém quer ir parar no jornal a favor da violência política contra a mulher. Eu quero saber se eu tenho 10 minutos. 3 horas, meia-noite, e meu marido vai me deixar? Aliás, liguem para ele para ver onde é que ele está. Alguém finge que é do banco, pergunta. Alô, aqui é do Banco do Brasil? O senhor está onde? Bom, então vamos lá. Para exemplificar isso e para concluir nossa palestra, nós vamos falar aqui sobre um projeto de lei, o fato verídico, que realmente aconteceu em Santa Catarina. Então, eu peço que vocês virem a folhinha até chegarem à página número 8. E essa prometo que vai ser o nosso último assunto, que a gente já está terminando, graças a Deus, né? Se vocês tivessem casado comigo, vocês iam ter que me aguentar falando todo esse tempo, né? Que é a vida do marido. Mas, se vocês não casaram comigo, ninguém merece. Analisando projetos de leis feministas. Acharam? Ok. Aí, nessa página 8, vocês estão vendo um projeto de lei que foi apresentado pela bancada da mulher. Olha a esperteza do nome. Não é a bancada das feministas, não é a bancada da mulher de esquerda, é a bancada da mulher. Então, a gente tem a impressão de que todo mundo que for contra a bancada da mulher é contra quem? É contra a mulher. Ficamos sem saída, né? Tanto que eu mesma fui expulsa da bancada da mulher, como bem já disse a vocês. E hoje eu sou da bancada da Ana, composta por uma pessoa. Então, esse projeto de lei, porque eu também não posso ser da bancada do homem, ainda mais grávida, eles não vão acreditar, não é? Então, este projeto de lei, o projeto de lei 187 de 2018, ele foi apresentado pela bancada da mulher. Isso já significa que vai ser aprovado, porque ninguém quer ser o próximo Rabuja. Mas não só o projeto vinha apresentado pela bancada da mulher para blindar o projeto, mas ele também tinha uma ementa. O que é a ementa? O título do projeto, o resumo do projeto. Quero que vocês vejam aí comigo enquanto eu leio. O projeto de lei 187. O que esse projeto faz? Em tese, institui o programa de atenção às vítimas de estupro. Legal, não é? Uma pessoa que foi vítima de estupro precisa receber atenção, com o objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. Então, esse projeto, feito pela bancada da mulher, existe para combater o estupro e para ajudar a produzir provas de que um estupro aconteceu para pegar o estuprador, certo? Não é isso que parece? Legal esse projeto. Alguém vai ter coragem de votar contra? Se vocês fossem deputados, vocês iam votar contra isso aqui? No outro dia está lá, como é que é seu nome? No outro dia está lá, deputado Marco vota contra o programa de atenção às vítimas de estupro. Aí já vai vir na rede social embaixo, lá tinha que ser de Santa Catarina, esse estado nazista, tinha que ser bolsominion, tomara que estupre tua família inteira, tua mãe, tuas filhas, tuas avós, tuas tias, não é? Isso já ia acontecer com o Marco, pronto, acabou a próxima eleição dele, não vai ganhar nem comprando voto com gasolina, acabou-se. Mas, veja bem, um projeto, quando ele é apresentado, ele precisa passar pelas comissões, CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Finanças, e essas 2 primeiras comissões, elas são deliberativas. Se você derrubar um projeto ali, ele morre, nem vai para frente. Isso em Santa Catarina. No Congresso é o contrário. Primeiro o projeto é votado, depois vai para a CCJ. Enfim, mas aqui em Santa Catarina vai para a CCJ.
há 5 anos, eu sou representante do meu partido na CCJ. Antes pelo PSL e agora pelo PL. Por quê? Porque eu sou mais inteligente que os outros? Não, porque eu sou mulher e eu choro e eu digo, se vocês me tirarem porque eu sou a única mulher, eu tenho que ficar na comissão. Porque não tem mulher na comissão. Aí eu estou lá há 5 anos, graças a Deus. Bom, então, nessa comissão, nós recebemos esse projeto de lei e eu comecei a olhar o projeto, ok, até aqui parece bom, mas olha só o parágrafo 3º. Sempre que possível, a vítima do sexo feminino... Bom, tem umas vírgulas erradas aqui, mas tudo bem, né? Sempre que possível, a vítima do sexo feminino será examinada por perita legista mulher. Então, se você é uma mulher e foi estuprada, você será examinada por mulher. Exceto em caso de menor de idade, que deverá ser obrigatoriamente examinada por mulher. Primeira vez que eu olhei para o projeto, eu pensei, bom, esse projeto está pressupondo que um médico legista homem do sexo masculino é perigoso ou incompetente. Sim ou não? Sim. E está pressupondo que todas as vítimas foram estupradas, agredidas ou assediadas por um homem e, por isso, não podem ser atendidas por outro homem. Tudo isso é pressuposição baseada em ideologia. Ideologia feminista que diz isso. Homem mau, mulher boa. É isso. Bom, em caso de crianças, as crianças... Lembram que a maioria das crianças são agredidas por mulheres? Bom, então não tem porquê essa regra. Só que, lembram do que a gente está falando aqui, das etapas de uma discussão? Não tem como discutir isso no parlamento. Porque na universidade dizem que mulher é sempre vítima e homem é sempre mau. Na mídia dizem que mulher é sempre vítima e homem é sempre mau. Na militância dizem que homem é sempre mau e mulher é sempre vítima. Tem como eu discutir no parlamento sozinho uma coisa que já foi vencida em todas essas etapas? Impossível, não é? Não dá. Então, como não dava para a questão ideológica, porque já estava destruído, está perdido já, eu pensei, nós estamos na CCJ, Comissão de Constituição, eu vou achar um buraco constitucional nesse negócio aqui, tem que ter algum problema. Além do caso, obviamente, de ser sexista o projeto. Imagina se eu faço um projeto de lei assim, só pode ser eletricista homem, se for homem. Só pode ser vereador se for homem. Só pode ser CEO do Banco do Brasil se for homem. Outro dia eu estou presa, né? Então, por que eu posso dizer que só pode ser legista se for mulher? Não pode. Então, nós mandamos pedido de diligência. O que é uma diligência? É quando a gente manda uma cartinha para as pessoas e pergunta a opinião delas sobre um projeto de lei. Afinal de contas, os deputados são... Um é professor, outro é agricultor, outro é engenheiro, e a gente está fazendo leis para a vida de todo mundo, até para a vida das coisas que a gente não conhece. Então, eu mandei cartinhas, os outros deputados também, diligências para delegada da mulher, IML, IGP, Polícia Científica, todo mundo que lida com mulheres vítimas de estupro. Qual é a opinião de vocês sobre esse projeto? Olha só que interessante, na página 9. Na página 9, nós recebemos um documento assinado pela delegada Patrícia Maria Zimmermann Dávila. Vocês desculpem que eu estou ofegante, que o neném aperta meu pulmão. Olha só o que diz aqui. É machista esse neném, né? Delegada de Polícia Civil da Entrância Especial. Olha do que ela é delegada. Delegada de atendimento a mulher, criança, adolescente, idoso, lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual. É delegada de todos menos do homem heterossexual, mas tudo bem. A delegada Patrícia mandou uma cartinha. Ela é delegada disso daqui, de tudo isso aqui. Ela não é delegada do homem, ela é delegada de todos menos do homem. E ela mandou uma cartinha dizendo assim, olha, não aprovem esse projeto, porque em Santa Catarina nós temos apenas 100 peritos, 100 legistas que podem receber uma menina estuprada e ver as provas. Nós só temos 100. Desses 100, só 15 são mulheres. Se vocês aprovarem esse projeto, essas 15 mulheres não vão dar conta de atender todas as crianças estupradas no estado, porque são muitas. Então, por favor, não aprovem o projeto. Quem diz isso para vocês é a delegada dos LGBT das mulheres. Os deputados ouviram este apelo? Porque se eu votar contra o projeto, eu estou votando contra a bancada da mulher no Programa de Atenção às Vítimas de Estupro. Então, o projeto de lei passou pela CCJ, totalmente constitucional, passou. Passou pela Comissão de Finanças, foi aprovado em plenário. A maioria virou lei. Quando virou lei, o governador, o antigo, desculpa, eu chamo ele de moita, o governador, porque ele saiu de trás da moita só depois que se elegeu, a gente falava assim do Gabriel. Ele teve
uma postura muito boa, excelente, apesar de eu ter pedido o impeachment dele 180 vezes, nesse caso, ele teve uma postura excelente. Ele vetou o projeto de lei, no parágrafo 3º, e explicou: eu estou vetando esse projeto porque não tem perita. E se esse projeto for adiante, as crianças estupradas não vão conseguir produzir prova contra os estupradores. Não havendo prova material, será prejudicada a persecução penal, o estuprador vai ficar solto. Então, eu estou vetando o projeto. Bom, ele vetou o projeto e o projeto voltou para a Assembleia. Quando volta para a Assembleia, tem que derrubar o veto. Fica pior ainda, porque para derrubar o veto tem que ter mais de 21 votos, tem que ter 27. E aí, você não é mais o cara que votou contra o projeto. Você é o cara que votou para vetar o projeto que ajuda as vítimas de estupro. Aí sim a votação foi pior ainda. Foi 38-2. Eu e um outro deputado votamos contra o projeto para manter o veto, e todos os outros votaram para o veto ser derrubado. Porque mesmo os deputados mais conservadores, mesmo os deputados mais de direita, nenhum deles quer ser o próximo Rabuja. Ninguém quer ir parar no jornal em ano de eleição como o cara que é contra o cuidado às mulheres estupradas. Ninguém é louco para fazer isso. Eu sou, porque eu sei que os meus eleitores sabem que eu sou louco, são tudo louco, nós estamos loucos juntos. Mas aqueles que têm um eleitor mais distante, aquele eleitor que não lê, não vai para a internet, não assiste nada na internet, que só vai receber uma notícia no jornal do meio-dia, do deputado, aquele eleitor ele não consegue ser acessado pelo político. Ele não vai conseguir explicar isso que eu estou explicando para vocês, ele vai perder aquele voto. Então, ele virou refém. Refém do quê? Da universidade, da mídia, da militância, certo? Então, esse projeto de lei, o veto foi derrubado e o projeto passou a vigorar. O projeto de lei a lei ficou em vigor por 2 anos. Então, por 2 anos em Santa Catarina, se você fosse estuprado, você não ia ter médico para te atender. Se você fosse criança ou adolescente, você estava sem médico, só tinha 15 peritas. Se ela estivesse em Timbó, ela não podia estar em Itajaí. Se ela estivesse em Blumenau, ela não podia estar em Joinville. Então, os membros, os funcionários de carreira da Polícia Civil começaram a mandar cartinhas para a Assembleia explicando a situação, e um deputado homem do PL, do Partido Bolsonaro, finalmente fez um projeto para consertar o projeto das feministas, que desde 2018 ficou sendo discutido, aprovado e tal, 4 anos de desgraça, para consertar esse projeto de lei. Apesar de tudo isso ter dado tão errado, muitas vezes eu fui para cidades, e toda cidade que eu ia, eu procurava o IGP e perguntava: vocês estão cumprindo essa lei? Graças a Deus, o IGP não sabia que a lei existia. Então, em muitos lugares, os médicos peritos não sabiam que eles não podiam atender. Então, eles atendiam, produziam a prova e conseguiam pegar o estuprador. Mas quando eles ficavam sabendo, se fosse em alguma cidade onde eles ficavam sabendo, o próprio médico dizia: eu não vou atender. Porque se eu atender, vai sobrar para mim. Eu estou cometendo um crime. Então, o que o projeto de lei da bancada da mulher feminista, que visava o quê? Lembram do que era o projeto? Atenção às vítimas de estupro para produzir provas periciais. O projeto fazia o quê? O oposto do que estava proposto. E isso, obviamente, nunca veio a público, nunca apareceu no jornal, nem nunca vai aparecer. O resumo disso foi o seguinte: as deputadas que fizeram o projeto de lei absurdo, esse projeto absurdo, essa aberração, essas usaram a aprovação do projeto para conseguir voto, para se reeleger, para fazer propaganda. Os deputados que foram contra foram simplesmente ignorados. E a maioria da população catarinense, eu diria que 99,9%, sequer sabe que isso aconteceu. Por quê? Eu não tenho como colocar isso no Jornal do Almoço, porque eu não tenho a mídia. Quem é que tem? São elas. Então, esse é o resumo da nossa conversa de hoje. Da universidade ao parlamento. Esse caminho que os projetos de lei passam até chegar ao parlamento. De modo que, quando um assunto é debatido lá dentro da Assembleia Legislativa, ele já não está mais sendo debatido de verdade. Percebem que é só um debate fictício? Mesmo que você saiba, você não pode dizer. Mesmo que você conheça os dados, você tem que votar diferente. Porque a votação vai aparecer no jornal no outro dia. Votou assim. Eles não vão pedir a tua explicação. E se eles pedirem explicação para o deputado, você fala 10 minutos, eles cortam e pegam a pior frase e botam no jornal. Então, é uma cilada, é um mecanismo. Eu vi que nós falaram aqui nos plantadores de tâmara sobre o ciclo virtuoso, não é? Aqui nós estamos falando sobre um ciclo vicioso.
E qual que é a importância de iniciativas como essa dos plantadores de tâmaras? Se todos vocês fossem candidatos a deputados ou vereadores, isso seria menos importante do que todos vocês serem pessoas conscientes na sociedade que conseguem se comunicar com outras. Veja, deputado de direita, a gente tem muitos. O Parlamento de Santa Catarina é o melhor do Brasil. A maioria dos deputados ou é de direita ou é de centro-direita. Ou é aquele que não sabe nada. Se não sabe nada, tá bom que é de direita, porque para ser esquerdista tem que ser contaminado. Então, nós temos um grupo pequeno de deputados extremistas de esquerda. O PT, por exemplo, só tem 4 deputados. O PSOL só tem 1. O PDT, eu acho que tem 2. Não dá 10, certo? Então, a maioria do nosso parlamento é excelente. É um parlamento bom, de pessoas que tentam fazer as coisas boas, mas que, por que não conseguem avançar? Por que Santa Catarina é o estado mais conservador do Brasil? E, mesmo assim, alguns meses atrás, foi publicada uma cartilha sobre o aborto, tratando o feto como lixo, resíduo hospitalar. Por que isso acontece? Porque essas outras esferas, a universidade, a esfera da educação, a mídia, da informação e a militância, da atuação civil, organização civil, essas esferas estão dominadas por eles. Então, parabéns para os plantadores de tâmaras. Isso que a gente está fazendo aqui, as outras palestras que vocês vão ouvir, isso é muito mais importante para quem sabe daqui a 5 ou 10 anos, alguns de nós, ou os nossos filhos, pessoas que a gente vai influenciar, possam ocupar o lugar que uma militante está ocupando, possam ocupar o lugar que alguém da mídia está ocupando, para que aí sim, talvez, quando um projeto chegar ao parlamento, ele possa ser debatido com honestidade. Porque, nesse momento, só o que a gente vê na TV é mitada e lacração, não é? É um que fala uma coisa do nosso lado, o outro da esquerda que fala outra coisa, e parece que não estão se conversando de fato, não é? Cada um está falando para o seu público. E o que está passando mesmo, o que está sendo aprovado mesmo, é aquilo que já foi discutido na universidade, na mídia e na militância. Então, esse projeto de lei foi apenas um exemplo, vocês vão levar essa cartilha para casa. Aqui tem vários conteúdos gratuitos, o nome de vídeos, plataformas para você baixar PDF, slides, para aprender um pouco mais sobre o assunto do feminismo, se quiserem. Temos uma aula de mais de 2h30 na Universidade de Londrina, que vocês podem assistir em casa, quando está lavando a louça, quando está lavando os pneus do carro. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho para Plantadores de Tâmaras e incentivar vocês que continuem esse trabalho. Porque é só isso que pode, daqui a 10 ou 20 anos, mudar a atual realidade política dentro do parlamento. Porque se qualquer projeto absurdo for apresentado hoje, ele tem 90% de chance de ser aprovado. Não porque os deputados são absurdos, mas porque a mídia, a universidade e a militância não dão espaço para um debate verdadeiramente honesto. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. Deus abençoe. Nós vamos abrir para algumas perguntas, pessoal. Mas vamos estabelecer aí no máximo 20 minutos, pode ser, deputada? 20 minutos para cada pergunta? Sim. E aí são 112 perguntas, então... Mas, pessoal, vamos tentar limitar aí no máximo para 20 minutos, então, se me permitir, eu vou controlando o tempo aqui. Então, eu solicito que as perguntas sejam aí objetivas, né? Para que a deputada possa aí ter seu tempo de recuperação, tudo bem? Alguma primeira pergunta, Sérgio? Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-la pela clareza da sua colocação. É um tema muito complexo, a gente tem essa noção. Agora, a minha pergunta é a seguinte. A gente sabe que, aliás, sabe não, eu tenho essa percepção de que quando se falou na corrupção, na roubalheira que a esquerda promoveu no nosso país, eu tinha uma opinião formada sobre isso, e eu dizia o seguinte: o dinheiro se recupera. O problema é a divisão de classes que eles criaram. Tudo através de narrativas fraudulentas. Então, partindo do pressuposto do que você colocou para a gente aqui, que a gente tem um pouco de noção em relação a isso, eu procuro definir numa única palavra o que acontece no nosso país e no mundo. Não é tão simples, mas essa palavra, na minha opinião, resume tudo isso: impunidade. Então, por exemplo, quando você fala que vocês estão de mãos atadas porque a universidade, né, a opinião pública, a mídia já fez o seu trabalho,
Aí vem a pergunta, o que nós podemos fazer de efetivo em relação a isso? Vamos continuar acuados, com medo? Por que os deputados não fazem aquilo que a esquerda é campeã em fazer? Ir para cima da mídia e responsabilizá-los pelas narrativas mentirosas. Eu gostaria de saber a sua opinião ou a sua sugestão em relação a isso. Obrigado. Obrigada. Bom, vou responder a sua pergunta em partes. O senhor falou sobre corrupção e falou algo que eu concordo, falou muito bem. Corrupção não é o pior problema do Brasil, mas é o assunto que todo mundo fala o tempo todo. Tem uma diferença significativa entre o político que rouba para comprar uma bolsa da Yves Saint Laurent para a mulher dele, sei lá, custa 15 mil reais, e o político que rouba, desvia milhões de reais para abastecer o sistema de permanência no poder. Não sei se... nós vivemos num país... eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Eu já conheci alguns países e se eu fico 2 dias fora da minha casa, eu acho ruim, aqui é a melhor comida, as pessoas são mais legais, aqui é maravilhoso. No entanto, nós temos alguns problemas, e um deles é ser extremamente materialista e pensar nas coisas sempre sob o ponto de vista do dinheiro. Eu acho que o Lula é uma das almas mais corruptas e corruptoras do mundo. Mas eu não acho isso por causa do dinheiro do sítio de Atibaia. Porque se ele tivesse desviado dinheiro para comprar um sítio, não ia fazer mal nenhum, a não ser para o departamento que ele roubou. Mas o PT é um partido que se articula sobre a visibilidade de um plano de poder. Então, o dinheiro não é uma ferramenta para comprar um bem ou um produto em si. É uma ferramenta de poder. O dinheiro é desviado com a finalidade da manutenção do poder. Para onde que vai o dinheiro desviado? Ah, não é tão errado assim, afinal ele não botou no bolso. O dinheiro é desviado para o partido, para a ideologia. Pensar que isso é menos grave é extremamente grave. Porque desviar o dinheiro para esta finalidade de manutenção do poder, quando foi aprovado, por exemplo, já vou chegar na pergunta que o senhor falou sobre os deputados. Quando foi aprovado, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento? Não foi durante a vigência do mensalão? Se os milhões de reais desviados para pagar os 30 mil reais de mesada para os deputados tivesse sido usado para o cara desviar o dinheiro lá nas Bahamas e gastar tudo num restaurante chique, seria menos grave do que comprar o voto dos deputados para desarmar a população. Percebe a gravidade disso? A corrupção que visa o controle da massa da população é muito pior do que o cara pegar o dinheiro e comprar uma Ferrari, sei lá. E nós não temos essa concepção, nós não tínhamos essa concepção, tanto que o PT cresceu dizendo que era o partido que ia combater a corrupção, lembram disso? E o PT, chegando lá, se corrompeu, não porque a gente via o Lula, a gente não via o Lula andando com uma Porsche. Não era isso que a gente viu o Lula, a gente viu o Lula de boné, mas o esquema estava sendo abastecido. Então, por muito tempo, a gente pensou isso. Vamos usar também o discurso da corrupção contra o PT. E sim, o PT é um partido corrupto, na minha opinião. O Lula, principalmente. Mas veja bem, o discurso da corrupção agora é usado contra quem? Quem que é o ladrão de joias? Se você vai falar sobre dinheiro, alguém dos partidos de direita vai desviar alguma coisa em algum momento. E aí você vai começar a ouvir na rua, não, vocês são igual ao PT, o fulano lá, não sei o quê, roubou as joias da Índia. Nunca deveria ter sido esse o assunto principal. O assunto principal é desarmamento, aborto, fim da família, a destruição da família, a destruição dos casamentos, sexualização precoce, erotização precoce. Porque isso é o que eles fazem e nós não fazemos. Como a gente caiu na cilada materialista de vai ficar falando sobre dinheiro, sobre quando isso for roubado, resultado, o Lula saiu da cadeia para virar presidente da República. E os agentes do judiciário que investigaram Lula foram cassados do seu mandato. Você veja, o que as pessoas deviam saber sobre o Lula? Que ele sempre promoveu, do lado do partido dele, o aborto. Isso é mais grave do que ele desviar 5 bilhões de reais. É promover o aborto de um bebê. É mais grave do que isso. Só que por muito tempo a gente focou nisso. É a mesma coisa, o mesmo erro que foi cometido
no regime militar. Repressão violenta ou repressão física, enquanto que universidades, rádios e jornais foram abandonados. Quando há a redemocratização, os partidos de esquerda saem da ilegalidade, tinha mais esquerdista do que antes. Só para vocês terem uma ideia, a proposta curricular de Santa Catarina, assinada em 1986, logo depois do fim da ditadura, poucos meses depois do fim do regime militar, a proposta curricular de Santa Catarina é marxista, cita Engels. É uma proposta curricular totalmente de esquerda. Como é que eles iam criar essa proposta em 5 meses? É lógico que durante todo o regime militar, os professores estavam reunidos elaborando a proposta que viria a funcionar quando o regime militar caísse. Então, essa questão da corrupção é muito grave. Mas não é nem de perto a pior. É claro que é isso que deixa o Brasil ser tão ruim em educação, ser tão ruim em saúde, mas não é nem de longe o pior. Você perguntou o que falta para os deputados fazerem ou serem tão bem-sucedidos quanto a esquerda é. Foi basicamente isso que eu tentei explicar aqui. Nós temos o político, que é o glacê, e tínhamos até o presidente da República, que é a cereja do bolo, certo? Mas não tem a massa e não tem o recheio. A gente não tem os sindicatos, não tem as escolas, não tem os pais da APP, não tem nem síndico de prédio. Não sei se durante a pandemia deu para perceber isso. Minha mãe já foi síndica de prédio. Mas a maioria dos síndicos é de esquerda. Por que isso acontece? Como é que pode? A maioria da população em Santa Catarina é de direita, mas o síndico é de esquerda. O chefe da APP, lá da Associação de Pais e Alunos da escola, geralmente é o quê? De esquerda. A esquerda se voluntaria para absolutamente tudo, ela está na base. Então, você não adianta me perguntar o que um deputado pode fazer contra o tribunal, contra o STF, ou contra qualquer outra coisa, porque às vezes as pessoas dizem assim, deputada Ana, mas esses deputados de direita não são corajosos, não têm coragem. Sim, meu amigo, mas a gente se candidatou para ser deputado, não para lutar no exército. Ninguém se candidatou para ser preso, para correr risco de ser preso, ter sua conta invadida, perder seu patrimônio. Nós nos candidatamos para fazer leis. Se você tem que cobrar de um deputado que ele seja corajoso, é porque algo está errado, porque essa é a função da polícia militar, do bombeiro, e não do deputado. Por que os deputados de direita não conseguem ser tão efetivos quanto os de esquerda? Porque os de esquerda têm suporte. Tem juiz, tem promotor, tem defensoria pública, tem militância, tem sindicato. Quando o Bolsonaro vetou o projeto de lei do absorvente gratuito, vocês se consideram aptos a ir para a rua ou para a internet e defender ponto a ponto por que ele estava certo? Não, a gente não está apto para isso, porque nós não temos uma cultura erudita, conservadora, nós não estudamos isso por muito tempo, nós não nos preparamos para isso. O nosso presidente fazia alguma coisa e nós não sabíamos exatamente como defender. Os próprios influenciadores de direita, um dizia um negócio, outro dizia outro. Não é? Vocês não percebem isso? Enquanto que na esquerda há o quê? Unidade, preparo, os caras têm estratégia. A estratégia, se tiverem um tempo, pesquisem como foi o histórico para conseguir matar esse bebê de 7 meses. Pesquisem o histórico. É estratégico, é muito bem fundamentado. Tinha a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. O bebê foi morto em 24 horas. O documento dizia que se cumpra a lei e se realize o aborto legal e determino resposta a esse despacho em 24 horas. O despacho dizia que tinha 24 horas para responder, mas lá no hospital tinha alguém dizendo que o despacho dizia que tinha 24 horas para abortar. Olha só, e foi abortado em 24 horas. A pessoa certa, no lugar certo, preparada para a coisa certa. Então, eu já tentei muitas vezes fazer muitas coisas corajosas, como, por exemplo, a CPI do aborto, que vocês ajudaram alguém que assinou a petição para a CPI andar. Só foi isso aí. A gente chegou lá e disse assim, ó, aqui tem 100 mil assinaturas. E se o senhor não fizer, nós vamos ficar loucos aqui, vamos quebrar o pau, que tem que ajudar, tem que fazer a CPI. Conseguimos fazer a CPI, conseguimos investigar, descobrimos muitas coisas que não podem ser ditas porque o processo é em sigilo. Mas mesmo depois eu consegui fazer a CPI, que era muito difícil, consegui ouvir as partes, ouvir a mãe, ouvir todo mundo. Eu não tinha uma promotora para me comunicar, um juiz para me comunicar,
Uma militância, não tinha a mídia. Toda a mídia ficou falando que eu era a favor do estupro de meninas de 11 anos. Não tinha um jornalista para dizer, olha que legal aqui, a deputada tentando evitar que outras crianças sejam mortas. Então, eu entendo a sua frustração de querer que os deputados resolvam algo. Mas o deputado é um legislador. Para resolver tinha que ser um rei, né? Mas, enfim, o deputado é um legislador. Ele vai fazer eu sou um entre 40. Eu posso fazer um projeto de lei, eu posso fazer um projeto de sustação de ato, mas eu não tenho como resolver o problema do STF. Nem mesmo o próprio partido PL, que tem 100 deputados federais. Lá são 500, o PL tem só 100. Então, a política é só a cereja do bolo. Precisa ser construído algo abaixo dessa cereja, desse bolo. Onde as pessoas deem suporte para que o político faça a coisa certa, e o político tem que saber qual é a coisa certa a fazer. Isso, infelizmente, estou vendo que o senhor tem o cabelo branco. Eu vou ficar com o cabelo branco, não sei se isso vai acontecer em 10 ou 20 anos. Então, o que tem que ser feito? A sua última pergunta. O que tem que ser feito é o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns por isso. Começar agora e continuar a perseverar. Não sei se vocês percebem, mas todo mundo está meio desanimado, não é? Dá vontade nem de comprar sapato novo, que é grave numa mulher, não é? Por quê? Porque parece que nada funciona, que nada deu certo. E essa impressão está correta. Não funcionou. Eleger um presidente da República sem dar suporte não funcionou. Então, o que vamos fazer a partir de agora? Preparar esse suporte. E me desculpa se a resposta não foi suficiente, mas eu acho que não é tão positivo quanto o senhor esperava. Senhora deputada, qual é a conclusão que a senhora tem a respeito de como a mídia, por exemplo, deu o exemplo das universidades, mas a quantidade de pessoas hoje na universidade é uma porcentagem muito pequena em comparado a todo o país. Como eles conseguem manipular até a questão da conclusão popular mesmo dentro do país, porque as pessoas ficam caladas, elas veem as coisas acontecendo, coisas absurdas, mas não tomam uma posição ativa sobre o que acontece. Bom, você falou bem, a mídia, a universidade é uma minoria, mas tem que ser assim, o nome é ensino superior, não é ensino básico. O básico é para todos, o médio é para a média e o superior é para uma parte. O ensino superior é isso mesmo, ele é feito para que algumas pessoas se dediquem à pesquisa, à extensão, à produção acadêmica. A questão que nós estamos falando aqui é que estas pessoas que ocupam esse espaço, elas têm 90% o mesmo viés, a mesma cosmovisão, e aqueles que têm um pensamento divergente e não têm voz são sabotados ou se escondem para não sofrer retaliação. Como é possível que essa minoria produza conteúdos acadêmicos tão bizarros, eu diria? Depois vocês podem até pesquisar algumas teses engraçadas patrocinadas com o nosso dinheiro, que elas comandem o mundo todo. Isso é muito simples. O mundo todo é assim. Todos nós somos comandados por pequenos grupos. Não sei como é na família de vocês, mas aquela pessoa mais proativa que sabe fazer o peru de Natal e a maionese, é ela que comanda o Natal, não é? A pessoa na casa do fulano vai ser assim, agora para entregar os presentes, senta ali, moleque, não vai ter refrigerante. Por quê? Aquele que é mais proativo, geralmente é a minoria, mas é ele que manda porque é ele que produz. Então, a universidade tem recurso, dinheiro, a mídia tem dinheiro e a militância tem dinheiro. Boa parte desse dinheiro que vem da corrupção e outra de organização civil mesmo. Eles comandam porque eles são uma minoria organizada e nós somos uma maioria desorganizada. É muito comum, na verdade, esperado de um conservador que ele não queira ficar se metendo em política. Por quê? A política é um cenário de atuação onde as pessoas buscam melhorar o mundo. Eu vou para a política porque eu quero melhorar a cidade, melhorar o mundo. O conservador, em essência, mesmo aquele que não estudou, ele sabe que melhorar o mundo é um pouco impossível. Só o que a gente consegue fazer é cuidar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso corpo, da nossa conta bancária e olhe lá. Então, o esquerdista tem esta ambição. Eu costumo dizer que o esquerdista é positivo, ele é otimista. Ele realmente acha que você pode recuperar o estuprador como Champinha. Ele realmente acha que você vai combater a violência contra a mulher dando cursinho. Eles acham isso. Então, eles são positivos e propositivos. O conservador, em essência, ele é mais fechado. Ele quer cuidar da sua vida. Ele quer que seus filhos sejam bem educados, que sua mulher esteja feliz, que seu trabalho seja bem feito. Se ele é um mecânico, ele quer ser um bom mecânico. Se ele é um porteiro, ele quer ser um bom porteiro.
Já a esquerda, em tudo que ela bota a mão, ela quer militar. Essa é a grande característica da revolução cultural. O esquerdista que é professor, bom professor, ele não diz que ele é um bom professor porque ele dá uma boa aula de matemática. Ele diz que ele é um bom professor porque, através da matemática, ele mostrou que o Bolsonaro desmatou 10% da Amazônia e matou 100% das girafas. Então, em toda atividade que esse cara desempenha, seja de juiz, de carteiro, de marceneiro, de porteiro, de professor, de taxista, em toda atividade que o esquerdista desempenha, ele tenta ser um agente de transformação social. E o conservador, não. Essa é a nossa característica. A gente não quer incomodar ninguém, quer cuidar da nossa vida e quer viver em paz. A resposta para a sua pergunta é: eles controlam tudo e têm mais efetividade. Porque, embora sejam minoria, eles têm mais dinheiro e são mais organizados. Só no caso do aborto, a gente poderia citar, o Brasil já recebeu 56 bilhões de dólares de organizações internacionais que enviam recurso para ONGs feministas ou pró-aborto. Por acaso, existe alguma instituição oficial, algum bilionário conservador que tenha mandado 56 bilhões de dólares para o Brasil na luta pró-vida? Não existe. Rothschild, Rockefeller, Ford. Eu descobri que algumas ONGs que estão envolvidas aqui na proibição da pesca de tainha em Santa Catarina. Recentemente a gente foi fazer um evento de conservadores lá com o Flávio Bolsonaro em Portugal. E lá em Portugal eu ouvi a deputada, minha amiga, falando que ela é da Comissão da Pesca também, eu sou presidente da Comissão da Pesca aqui. O nome de uma ONG, não vou citar, a mesma ONG que está aqui influenciando o Lula a proibir a pesca da tainha, estava lá em Portugal influenciando também a pesca e a aquicultura, a proibição. Eu comentei com ela, mas isso é muito absurdo, é a mesma ONG, meu Deus do céu. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Dinheiro e organização. Deputada, eu vi o Paulo Guedes publicando recentemente que o Brasil está emergindo para uma sociedade semiaberta, uma teoria política de Karl Popper, Bergman, não sei ao certo. E eu achei interessante ali, porque como a gente defende a pluralidade de ideias e infelizmente a esquerda não apoia isso, uma sociedade aberta a gente tem uma alternância de poder entre direita e esquerda, que não são extremos, né, um pouco mais moderados. Minha pergunta é, como nós somos não revolucionários por essência, você vê na política brasileira hoje algum movimento de esquerda que não seja tão revolucionário a ponto que ele aceite essa pluralidade de ideias para a gente até poder seguir, acompanhar o trabalho dessas pessoas, ou não? É todo mundo revolucionário mesmo, extrema esquerda e ferrou? Bom, essa expressão extrema esquerda é engraçada, né? Ou é de esquerda ou é de direita. Extrema é para xingar a pessoa, né? Mas você falou bem, você citou Paulo Guedes e o Tarcísio, na minha opinião, foram excelentes ministros, são muito bons, mas nenhum deles é conservador. Eles são liberais. Ok, você está no partido certo, está no PL, né? Eu é que estou no partido errado. Mas, para mim, os liberais, eles são muito queridos, né? Eles são muito compreensivos com a esquerda. Eu, inclusive, diria que o liberalismo não existe como chegar ao comunismo sem ter passado pelo liberalismo. Não existe, por exemplo, uma monarquia, do nada virou comunista. Que o rei da Inglaterra resolveu que agora nós vamos ser comunistas. Isso não existe, né? É sempre assim, uma monarquia destruída pelos revolucionários de esquerda, como em 1917 na Rússia, ou uma monarquia destruída pelos liberais, e aí depois os liberais governam por um tempo, e o liberalismo vai caminhando, e uma hora chega os comunistas. Você falou muito bem, seria o ideal, numa democracia, a alternância de poder. Só que a alternância de poder entre pessoas que aceitam isso. A direita chega no poder e acha que, é bacana, vamos conceder um pouco aqui, vamos conceder um pouco ali, vamos ouvir esse setor, vamos ouvir outro setor. A esquerda não chega no poder para passá-lo. Fidel Castro é prova disso. 1917, Revolução Russa, é prova disso. China. A esquerda sempre tem que ser tirada do poder. Ela não consegue passar o poder de forma democrática. Porque são duas lógicas completamente diferentes. Isso que eu expliquei sobre a militância,
O conservador não quer nem militar, ele quer viver a vida dele. O esquerdista quer sempre militar. Isso que eu expliquei sobre isso aplica-se também aos partidos políticos. Os partidos políticos deveriam ter um plano de governo para 4 anos. E aí, assumir um governo de direita. O que um governo de direita devia fazer? Dar mais ênfase aos direitos individuais. O porte de arma, livre comércio. E aí, depois vem um partido de esquerda. E o partido de esquerda deveria dar mais ênfase aos direitos sociais, programas sociais, de habitação, de renda. E daí depois volta o outro, e daí para balancear fica aquele negócio indivíduo-coletivo. Não é isso que acontece. A primeira coisa que a esquerda faz ao assumir o poder é planejar uma forma de nunca mais sair do poder. E essa é uma característica do revolucionário. Por isso, esse diálogo é quase impossível. Uma das características do conservador, eu vi que vocês tiveram uma palestra sobre o que é ser conservador e revolucionário. Eu não assisti, mas talvez tenham falado sobre isso. Uma das características do conservador é jamais impetrar uma mudança que não possa ser revogada pela geração posterior. Jamais fazer uma lei que impeça a liberdade para a criação ou revogação dessa própria lei. Isso é o que pensa um conservador. Eu não posso causar uma grande mudança. Isso é emblemático, porque quando o Brasil estava numa situação ruim, tinha pessoas pedindo a destituição do Congresso ou a intervenção militar. Bom, a intervenção militar só pode ser conservadora se ela for realmente uma intervenção. Durar 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 mês, depois sai fora. Se ela for permanente, não é intervenção, certo? Então, é problemática essa questão. O conservador sabe disso. Eu não posso realizar mudanças que não possam ser alteradas. Eu não posso realizar ou aplicar uma lei ou criar uma lei que não possa ser modificada pelos meus netos e tal, porque eu preciso dar segurança e liberdade. O revolucionário não, ele não quer só criar uma nova lei que não possa jamais ser revogada. Ele quer mudar a cabeça da criancinha de 5 anos para que ela sequer tenha a possibilidade de pensar na mudança daqui a 15 anos. Então, isso que você está me falando, eu entendo, é um ponto de vista a ser respeitado. Os liberais têm muito esse ponto de vista da liberdade, mas, infelizmente, eu enxergo que na prática é o seguinte: quando a esquerda chega ao poder, o PT não é de extrema esquerda. Você acha que o PT é de extrema esquerda? Extrema esquerda é o PSTU, né, gente? O PCO, Partido da Causa Operária. Às vezes eu até concordo com o PCO. Esses dias o PCO publicou assim: como é que nós podemos ser contra o desarmamento? Como é que os operários vão fazer a revolução sem arma? Eu falei, olha que genial, parabéns. Né? Ele não entendeu que Gramsci já nasceu e tal, mas enfim. O PCO, o PSTU, o PSOL, esses caras são os extrema esquerda. O Lula, você veja, ele parece extrema esquerda. A primeira coisa que ele fez ao chegar ao poder foi se associar aos banqueiros, não é? Então você veja, a nova esquerda é a esquerda do Lula. Se nós tivermos que nos aliar ao Satanás para ficar no poder, a gente fará isso. Se nós tivermos que nos aliar aos banqueiros, aos empresários, aos capitalistas, nós faremos isso. E realmente foi o que aconteceu. Para terminar, o Raimundo Faoro, já ouviu falar? Ele escreveu um livro, e ele era de esquerda, chamado Os Donos do Poder. E ele diz nesse livro, que isso antes do PT assumir, que o Brasil não vive uma divisão de classes entre pobres e ricos, ou entre burgueses e proletários. Que o Brasil vive uma divisão de classes assim: o povo contra o establishment. Muito bom, né? O povo, não importa o que você faça da sua vida, se você é empresário ou não, contra os burocratas, os políticos e os caras que estão no poder. É isso, não é? Ele escreveu esse livro, era de esquerda, era conselheiro, tal, era lido pela cúpula ali, José Dirceu, pessoa muito boa, e aquela galera ali. Só que quando o Lula chegou ao poder, que era do povo, o Lula era do povo, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele se transformou no establishment. Eis a questão. A esquerda fará isso. Sairá do povo e se transformará no establishment sempre que possível e tentará boicotar as possibilidades de o que o Bolsonaro deveria ter feito quando eleito. O PT é um partido ilegal. Quem sou eu não vai dizer, mas o PT é um partido legal. Vamos tornar o PT um partido legal e investigar a atuação do PT no Foro de São Paulo e tal. Só que, embora todos dissessem que o Bolsonaro era um fascista, tirano, ditador, o que ele era? Fofo. Ele não processou ninguém. As pessoas chamavam ele de genocida, de fascista, de nazista. Ele não processou ninguém. Ninguém, porque eu sou a favor da liberdade de expressão. Se tornou inelegível em poucos meses após a eleição do seu adversário.
Percebe? Eu não tenho nada contra os liberais, eu até considero eles bons aliados nesse momento. Mas, assim, é uma ilusão. É tipo assim, entre o Satanás e Jesus tem um partido ali que não existe, não é? Ou é anjo ou é diabo.